Pessoal, bom dia, prazer, eu sou o Sandro, cuido aqui da nossa área comercial, para quem não me conhece, e hoje eu estou trazendo um assunto bem legal para a gente aqui, né, um assunto que com certeza vai gerar muito valor aí, trazer alguns insights para a gente, né, para explorar melhor a nossa carteira de cliente, né, fazer gestão de carteira de cliente tem ali alguns componentes-chave que a gente considera aí fundamental para a gente conseguir fazer isso de uma maneira, né, mais eficiente, né? Então, vamos explorar um pouquinho essa conversa aqui, porque tem bastante assunto para a gente falar sobre gestão de carteira de cliente. E mais algumas conexões ligadas ao assunto aqui, né? Que é o seguinte, ó, temos um resuminho do que vai ser falado aqui, do conteúdo, tá? Primeiro, desafios para vender, né? Alguns desafios, vou citar aqui alguns exemplos. Vamos falar de ICP e linha de produtos e serviços, né? Como a gente elaborar melhor as nossas linhas de produtos e serviços para a gente explorar melhor essa carteira de cliente, né? O objetivo aqui é falar de linha de produto voltado para a gestão de carteira de cliente, né? E fazendo a gestão de carteira de cliente em si, né? Algumas estratégias para a gente vender mais e envolver mais a nossa carteira de cliente. Vou falar também de parcerias e meritocracia, que é bem importante nesse conteúdo. Conclusão e reflexão lá no final, e lá a gente abre um espaço para dúvidas e comentários, tá? Então, puder guardar ali as dúvidas até o final, porque normalmente a gente aborda bastante assunto e acaba, às vezes alguma dúvida vem logo na sequência, que é a explicação, né? Mas se for em específico ao item que eu estou falando, podem ficar à vontade aí para levantar a mão e pedir a palavra, que a gente abre um espaço aí para comentários até no meio da apresentação. Deixa eu permitir mais gente aqui, que está entrando. Beleza? Então vamos lá? Deixa eu começar aqui a nossa linha de raciocínio aqui para a gente falar de gestão de carteira de clientes. Primeiro, eu sempre gosto de mostrar essa imagem aqui, né? Quem já passou aí pelo processo de consultoria com a gente, eu sempre mostro essa imagem aqui para mostrar o que é importante dentro de uma área comercial, né? Como construir uma área comercial capaz de trazer vendas e reter clientes dentro de um negócio, né? Tá, então a gente considera a área comercial como uma linha de produção, né? A gente imagina assim para a gente pensar na sequência lógica das atividades e dos processos importantes, tá? Onde tudo começa aqui na geração de demanda e na gestão de carteira de clientes, tá? Por quê? Porque isso é o que vai alimentar essa esteira de venda, né? Se eu não tiver gente interessada em comprar da empresa, essa esteira não vai rodar, né? Então, o principal está ali no comecinho, né? Na geração de demanda, aí tem várias formas de gerar demanda, através de marketing presencial, parcerias, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui também, e dessa gestão de carteira que vai alimentar essa linha de produção para a gente, tá? Internamente, a gente precisa de bons processos, né? Bons processos internos, senão a gente não aproveita essas oportunidades. Eu vou ter clientes interessados em comprar, mas eu não consigo aproveitar bem essa demanda de cliente. Então, a gente olha sempre aqui, equipe, metas, processos, políticas, meritocracia para a nossa equipe ou para parceiros, tecnologias que nos ajudam a atender melhor o cliente, indicadores para a gente poder realizar medições e entender onde a gente tem que melhorar, scripts de venda, que é o que a nossa equipe e a gente fala para o cliente, isso tem que ser ensaiado também, né, uma diversidade, uma linha de produto bem conectada com as buscas do seu cliente e uma precificação adequada, entrando até uma perninha no financeiro aqui também, né, a precificação é super importante. Tá? Então, dentro da área comercial, a gente imagina esse processo onde vai levar a gente no final ao sucesso, que é a venda, né, não é tão simples assim vender, a gente sabe que não tem um mega pulo do gato, né, são pequenos ajustes, pequenas montagens, a gente tem que olhar para tudo um pouquinho para a gente construir uma área comercial forte e capaz de atingir as metas que a empresa precisa, né? Se a gente tiver faltando algum processo aqui, vai ficar um pouquinho capenga, né? Tá? E não dá para a gente explorar todos esses assuntos aqui, né? Hoje a nossa conversa vai focar aqui na gestão de carteira de clientes, tá? Então esse é o assunto aqui que a gente escolheu para essa nossa webinar de hoje, porque é um assunto bem legal e vai trazer aí um monte de insights para vocês. Então, começando a nossa linha de raciocínio aqui, né, a gente entende que a gente vive num momento onde todas as pessoas de uma empresa, elas precisam ser vendedores, né? Parece até um pouquinho estranho, né? Que o operador, a pessoa lá da operação tem a ver com isso, né? A gente não pode hoje mais perder oportunidades, né? A gente entende que oportunidades estão em todos os lados, não é só o vendedor que pode enxergar oportunidade ali dentro da carteira. A gente tem toda a nossa equipe com potencial de se tornar vendedores, entre aspas, né? Ou indicadores de negócio, ou fomentadores de negócio, né? Tá? Por que isso é importante hoje, né? Tem uma frase bem famosa aí do Kotler, acho que todo mundo já ouviu, que conquistar um cliente novo
custa entre 5 e 7 vezes mais do que manter um atual, né? Então, ou seja, se a gente continuar perdendo cliente, investindo na aquisição de novos, a gente vai estar gastando muito mais. Então, a gente tem aqui uma oportunidade muito grande de explorar melhor a carteira de cliente atual, tá? E eu já falo mais sobre isso aqui também, né? Quando a gente fala em atração de clientes, ou em conhecer bem o perfil dos nossos clientes, a gente não pode deixar de falar também no ICP, né? O ICP é uma sigla usada ali no marketing, né? O Ideal Customer Profile, ou perfil ideal de cliente. É muito importante a gente conhecer o perfil, né, do nosso cliente, mas também a jornada de compra e o tempo desse cliente, tá? Senão a gente vai desperdiçar algumas oportunidades também, que eu vou explorar aqui já na sequência para vocês, em até um exemplo aqui que eu trouxe. Mas antes de mostrar esse exemplo, eu queria também relembrar aqui um conceitinho do marketing, que é o funil de marketing e a jornada de compra de um cliente, né? Essa imagem aqui é bem famosa no marketing, acredito que todo mundo já viu também, onde ela divide ali os clientes, né, ou potenciais clientes, dentro de etapas dentro desse funil, né? Onde pessoas que estão sem consciência ainda de compra, a gente considera que estão lá no topo de funil, né? Pessoas que ganham consciência, estão chegando mais perto da decisão de compra, elas estão lá no fundo do funil. Então, ela tem uma jornada, né? E essa jornada, até ela conhecer o produto ou o que ela está buscando, né, ela vai passar por algumas descobertas, né? Normalmente, lá em cima, a gente tem os visitantes, né? Nunca ouviu falar da sua empresa, do seu produto, então, essa pessoa não tem consciência. A gente entende que essa pessoa é um visitante, né? Ela é topo de funil. E conforme ela vai ganhando consciência, ela vem descendo nesse funil, né? Já ouvi falar daquela empresa, pô, o que que tem lá? Qual que é o preço? Quem já foi lá? E lá no fundo do funil ela quer comprar. Ela quer ir até você, ela quer saber onde fica, ela quer saber mais, ela quer uma proposta. Então, a ideia é a gente empurrar todo mundo para baixo nesse funil aqui, né? Pegar as pessoas de cima do funil e trazer ele para baixo aqui. Porque o interessante, até voltando na figura anterior aqui, esse funil, ele tem essas quantidades médias em praticamente todos os segmentos, né? Você tem lá seu público-alvo de clientes que você tem oportunidade de vender para ele. Provavelmente não deve ser muito diferente desse número aqui de 3%, que está pronto para comprar hoje ou fechar um negócio. E a grande maioria não está nesse estágio do funil, ele não vai fechar negócio agora. Então não adianta a gente oferecer algum produto para ele se ele ainda está lá numa fase de descoberta, né? Isso vale até para produtos recorrentes, né? Eu vendo alguma coisa, mas eu também vendo outras coisas, né? Então já é um cliente meu, ele já está fundo de funil no que ele comprou comigo, mas no meu outro produto ou serviço ele ainda é topo de funil, né? Então a gente precisa entender um pouquinho essa jornada do cliente para a gente poder entender os sinais dele quando ele está pronto para comprar. Tá? Então, seguindo aqui, deixa eu pular mais um. Então, falei que eu ia dar um exemplo aqui para a gente ilustrar, né, o momento de compra do cliente, né? Uma coisa que é fato, né? Carros são, sem dúvidas, aí um dos produtos mais vendidos no mundo, né? Eu acho que ninguém discorda disso, né? A indústria automobilística é uma indústria muito forte. Né, se eu perguntar aqui, né, para essas pessoas que estão aqui hoje, aqui, quem quer comprar um Onix preto 1.0 2022? Por apenas 70 mil reais, né? A tabela dele está 73, ó, é um carro, né, eu acho que o mais vendido do Brasil ainda está no ranking lá, né, e está com um preço bem legal. Né? Eu imagino que poucas pessoas aqui diriam eu quero, né? Talvez eu esteja no lugar errado perguntando isso aqui. Né? E se eu continuar aqui tentando oferecer esse Onix nas próximas webinars que a gente, né, realizar aqui, será que eu vou ter algum sucesso? Né? Por quê? Se a gente partir do princípio aqui que praticamente todo mundo aqui é adulto, tem uma CNH, dirige um carro, então, né, superficialmente, o público não está tão errado assim, né? Tá? Mas e se eu tivesse, então, né, a ideia de oferecer esse mesmo Onix numa feira de automóveis ou para pessoas que frequentaram agências de veículos nos últimos 7 dias? Né? Será que não seria mais fácil aqui? Né? Então, nesse caso, depende mais de encontrar o ICP certo no momento certo da compra também. Né? Posso ter aqui compradores de carro, mas talvez vocês não estão no momento certo de compra, não estão pensando nisso agora, mas são potenciais clientes para comprar um carro da minha agência, da minha concessionária, por exemplo, né? Mas talvez eu esteja oferecendo isso no lugar errado, ou na hora errada. Né? Se tiver alguém que está buscando o carro aqui por coincidência, provavelmente poderia dar uma conversa aqui já. Então, essa é a ideia aqui, né? Todo produto, ele é difícil de vender, inclusive um Onix, que é campeão de vendas,
se a gente abordar as pessoas erradas na hora errada e com as argumentações erradas. Não dei mais detalhes do carro, não dei detalhes de forma de pagamento, vantagens que esse carro tem, quilometragem. Eu não falei muita coisa sobre ele. Então, eu fiz uma tentativa de venda aqui no lugar errado, para as pessoas erradas e com a argumentação errada. Tá? Então, esse é um conceito que a gente tem que entender, que o contrário também ele é verdadeiro. Tá? O que seria o contrário disso aqui? Eu oferecer, todo produto é fácil de vender se a gente abordar as pessoas certas, na hora certa e com as argumentações corretas. Tá? Então, isso vai se tornar uma verdade também. Né? Então, esse momento de compra do cliente, né, e o ICP, que é o perfil ideal de cliente, quando eles estão mais conectados, isso vai facilitar muito a venda, né, e aquisição de novos clientes. Ou de vender mais dentro da sua própria carteira, porque você pode ter clientes lá que podem comprar outros produtos de você, mas não estão no momento de compra dele ainda. Então, a gente vai ter que, né, estudar um pouquinho isso aí, entender essa jornada do cliente para a gente perceber esses momentos corretos. Né? Então, nesse caso, os nossos maiores desafios nessa hora da venda é encontrar as pessoas certas, ou seja, o público certo, né, o ICP, né, no momento certo de compra, na hora que ele tomou uma ação, começou a pesquisar, já foi na internet, já falou para alguém que precisa comprar, então isso começa a demonstrar o momento certo de compra, né, com boas argumentações, né, saber vender o produto, com boas abordagens, saber o momento de abordar, como abordar os clientes, e com produtos e serviços atrativos, né? A gente pode ter muito mais do que só, de repente, um produto, um serviço, uma linha de produtos ou parcerias, que eu quero até explorar um pouquinho mais esse assunto aqui, porque ele é bem interessante. Tá? Então, a gestão de carteira de clientes não é só a gente ter um envolvimento com a carteira ali, vou explorar um pouquinho mais sobre isso, mas ela também é resolver outras dores e necessidades do cliente, trazer soluções para o conforto, comodidade ou satisfação dele. Né? Digamos que eu sou uma concessionária que vende lá carros, né? Poderia oferecer ali um restaurante dentro, uma lanchonete dentro da concessionária, um serviço de leve trás, né? Outras dores do cliente, por exemplo, poderia oferecer um seguro para ele, depois que ele comprou o carro, ele vai precisar do seguro, ou licenciamento, emplacamento. Então, estou resolvendo outras dores dele também, trazendo soluções para o conforto. Né, oferecer outros incentivos para renovar ou comprar mais, né, posso oferecer lá uma troca com troco, quando ele quiser comprar, uma supervalorização depois no usado dele, um programa de fidelidade, para esse cara voltar a comprar comigo depois que ele comprou o primeiro carro dele, né, ou seja, aproveitar as oportunidades, né, e muitas vezes, o que você oferece hoje não é suficiente para você escalar, né, uma coisa que a gente tem que entender é que quando a gente pensa em escala, que a gente quer tornar a nossa empresa uma grande empresa, a gente tem que pensar um pouco na diversificação e atender diversas necessidades ligadas ao público que a gente trabalha. Né? Então, muitas vezes, você não tem tudo isso hoje que você precisa. Né? Às vezes, a gente oferece um produto, uma linha de produto, e a gente está perdendo uma baita de uma oportunidade de diversificar também. Tá? E várias outras oportunidades aqui também. Né? Então, quando a gente fala de gestão de carteira de clientes, né, agora eu vou entrar mais no assunto aqui, o que é uma carteira de clientes? Só para a gente alinhar o conceito quando a gente fala carteira de clientes, né? São todos aqueles clientes que já compraram da gente no passado, que estão comprando nesse momento, ou que são potenciais clientes. Tudo isso compõe a nossa carteira de cliente, ou seja, clientes ativos, inativos e os prospects, né? Então, a gente tem aí 3 categorias de clientes para a gente explorar, né? E um grande erro que a gente vê, tá? A maioria das empresas, elas focam muito mais na busca de novos clientes, né? E acabam fazendo uma entrega na média, né, para os clientes atuais, e ainda esquecem dos clientes inativos, né? Boa parte das empresas que a gente tem contato, a gente percebe, faz um grande trabalho de captação de cliente e esquece que a gente tem um baú de ouro ali que a gente está sentado em cima dele, que é a própria carteira de cliente que a gente pode explorar mais. Né? Então, é uma das saídas, né? E acaba esquecendo aqui, né, ou perdendo o foco daquela frase do Kotler lá que eu falei no começo, né? Que conquistar um cliente custa de 5 ou 7 vezes mais, né? E ainda trago um complemento, né? Também custa mais do que recuperar um cliente antigo, ou custa mais também do que fazer um cliente atual comprar mais, né? Então, ou seja, quando a gente fala vamos vender mais, né? Antes da gente sair atacando o mercado, gastando um monte de dinheiro com marketing, né, gastando demais aí para conquistar novos clientes, por que não a gente pensar um pouquinho na carteira que a gente já tem hoje? Atender melhor essa carteira, explorar melhor oportunidades,
pensar em oferecer novos produtos ou serviços, criar parcerias, né? Então, tem uma série aqui de dicas que a gente vai entrar que pode aí trazer alguns insights para vocês, né? A gente já vem se movimentando aqui na Consulting Blue, né, realizando aí, né, parcerias, né, explorando outras possibilidades para a gente atender melhor o nosso cliente também. A gente vem fazendo essa lição de casa e a gente percebeu que isso aqui realmente é a mina de ouro, né, na hora que a gente pensa em escalar o negócio, né? A gente tem que entregar nosso serviço muito bem, encantar cada vez mais o cliente, né, e tentar vender muito mais para ele com outras soluções que agreguem valor para ele também. Então, aqui, né, é um modo muito mais acessível, já está na sua mão, você já tem um relacionamento com o cliente, né? Por que não explorar primeiro esse cliente antes de sair, né, buscando no mercado? Óbvio, a gente tem que continuar investindo em marketing também, mas, poxa, vamos colocar um pouco de esforço aqui, porque aqui é mais fácil, mais barato. Então, como vender mais aqui, né? Vamos para algumas possibilidades aí de vender mais dentro de carteira de cliente, como a gente explora melhor essas oportunidades dentro da carteira. Tá? Começando pela nossa equipe de vendas, né? Seja você sozinho ou uma equipe de 10, 20, 50 pessoas, não importa, né? O conceito é o mesmo, né? A gente tem que ter uma equipe alinhada e bons processos internos, né? Lá naquela figura que eu mostrei lá no começo, lá da linha de produção de vendas, exemplificou um pouquinho, né? E mais algumas dicas aqui, né? Defina bem as atividades, né? Ter um organograma, descrição de cargo. Ninguém pode ter dúvida do seu papel ali dentro do seu negócio, pessoas bem conscientes do seu papel e sabem quais são suas tarefas, né? A gente percebe ainda que tem, né, bastante gente aí que não sabe bem até onde ele pode chegar, não sabe direito suas atribuições e cada dia faz as coisas de uma forma diferente, né? Então isso é bem importante. Definir prioridades e metas, né? Isso é muito importante. Se a gente não sabe onde a gente quer chegar, qualquer lugar serve, né? Então a nossa equipe tem que estar orientada também. Qual é a meta de vendas? Qual que é a meta da empresa? O que quem a gente quer alcançar? Que tipo de cliente? Quantos clientes eu preciso? Qual que é o volume disso? Vamos dar número também. É falar, vamos abrir cliente, mas quantos? Eu preciso saber quantos também, porque eu preciso mensurar qual o tamanho do esforço que a gente tem que realizar para isso. Né? Se eu quero abrir um cliente por mês, ok, talvez eu não precise de mais ninguém. Mas se eu quero abrir 100 clientes novos por mês, ou abordar toda a minha carteira de cliente e realizar um atendimento diferenciado, será que eu preciso de mais gente ou não? Então, definir as metas define também o seu planejamento financeiro que vai vir por trás disso para você poder cumprir essas metas, né? Quanto mais realista, melhor. Definir os processos internos, né? Como fazer, as políticas, as regras, a conduta da nossa equipe, o padrão de atuação da equipe, o comportamento deles, muitas vezes até definir roupa, uniforme, se você tem um negócio que é muito formal, né, por exemplo, escritórios de advocacia, que eu já vi que tem gente aí, tem que ter um padrão ali para não assustar o cliente, de aparência, das roupas também, né, padrões de tempo de atendimento ou de espera do cliente, o que é aceitável no seu negócio, né, para você não encarecer demais para ter um atendimento 50 vezes superior do que tem lá fora. Às vezes você só precisa ser um pouquinho melhor do que o que está lá fora, né, porque ser muito melhor às vezes custa muito caro, você não consegue repassar esse valor para o cliente. Então, muitas vezes você tem que ser só um pouquinho melhor. Tecnologias também para facilitar a organização de informações e automações, né? Por exemplo, ter um software, um ERP, um CRM, robôs de WhatsApp, ferramentas de marketing para ajudar a gente a se comunicar melhor com esse cliente também. Tecnologias vai ali engessar ou criar uma trilha de processos, né? Para a gente poder garantir que a equipe está fazendo a coisa certa também. Indicadores, que a gente não pode dispensar, tem que ter número para enxergar, né, definir o meta, definir os indicadores, a gente consegue medir se está indo bem ou não, e criar um ritual de gestão para a gente acompanhar atividades, registrar tudo que é combinado e discutir indicadores e metas. Né? Então, aqui, né, alguns insights aí para a gente pensar em ter uma equipe alinhada e bons processos internos. Não é o objetivo aqui, né, mas ele vai impactar muito na gestão da carteira de cliente. Não adianta nada se a gente não tem processos internos que vão ajudar a gente a gerenciar melhor a nossa carteira. Invista e treine a sua equipe em atendimento, né? Esse o atendimento já é diretamente muito ligado a essa gestão de carteira de cliente, né? Principalmente quando o objetivo é melhorar a satisfação e gerar mais confiança do seu cliente atual, né? Do cliente que você perdeu, talvez. Então, é esse treinamento da sua equipe para bom atendimento, né? Voltar a sua empresa, né? Para ter um atendimento diferenciado, ele vai fazer toda a diferença no relacionamento e vai trazer confiança. É como eu falei, você não precisa ter
um atendimento 10, 50 vezes superior do que a sua concorrência tem, porque às vezes a conta não fecha, eu preciso de 30 pessoas para executar esse processo aqui, eu não vou conseguir repassar isso no preço. Mas, pelo menos, acima da média de mercado, você precisa pensar nisso, né, porque aí você vai estar se diferenciando dentro do seu segmento. Daí são coisas muito simples, muitas vezes, né, como, por exemplo, cumprir prazos combinados e avisar antes de imprevisto. Muita gente não consegue cumprir isso aqui. Atrasa com o cliente, não aparece na hora, fala que vai entregar num dia, não entrega, fala que vai pagar num dia, não paga, né? Então a gente tem que ser responsáveis com as coisas que a gente assume de compromisso, né? Principalmente com o prazo e com as coisas que a gente combina com as outras pessoas, né? Isso não é só com o cliente. Eu acho que isso aqui é um pré-requisito empresarial para uma empresa conseguir progredir, né? Mas isso é muito importante porque o cliente, se tomar o cano uma, duas vezes, pode ser que você perca um cliente justamente porque você não cumpriu o prazo, chegou atrasado 5 minutos numa reunião e não avisou antes, né? Tem gente que é intolerante, né, a atrasos e cumprimento de coisas que são combinadas. Tem gente que é mais relax, ok, vai aceitar, mas a gente não pode arriscar, né? A gente tem que ter um padrão, e isso aqui a nossa equipe não pode pecar nesse pré-requisito aqui. Outra coisa que é legal é a gente entregar o combinado e sempre mais um pouquinho, sempre que possível, né? Não é trabalhar de graça, mas é pelo menos entregar um pouquinho mais do que o cliente pediu. Ele pediu uma orientação, pô, você deu uma orientação completaça, né? Ele pediu para você fazer uma entrega para ele em tal dia, você não só fez a entrega, como ajudou ele a descarregar, por exemplo, não sei, né? Por quê? Porque muitas vezes pequenas concessões nos custam muito pouco. Né? E não é preciso fazer de graça, né? Óbvio, tem coisa que a gente precisa vender, tem coisa que a gente pode conceder que não vai custar nada mais para a gente por isso, e o cliente vai ficar super feliz. Né? O cliente do outro lado, ele sabe quando a gente está fazendo muito mais do que deveria. Boa parte deles, a gente sabe que alguns não, né? Alguns vai querer tirar tudo de você e não vai reconhecer isso, mas, né, na média, as pessoas entendem que a gente vai estar prestando um bom serviço aqui. Então, pequenas concessões muitas vezes não custam nada, né? Se interessar pelas coisas do seu cliente, ouvir bastante, né? Quando você ouve o seu cliente, né, você tem a oportunidade de perceber se ele está feliz com o seu serviço, se ele está numa jornada de compra que você pode fazer uma outra venda para ele, né? As pessoas gostam de desabafar, gostam de falar, tem gente que não tem paciência para ouvir, né? Então muitas vezes está no lugar errado. O vendedor não pode só falar também, o vendedor tem que saber ouvir, tem que ser um bom ouvinte também. Né? O cliente, muitas vezes, quando você deixa ele falar, ele te entrega o ouro ali, você tem um monte de informação para você conseguir melhorar a sua venda, abordar ele na hora certa, entender das dores, entender das dificuldades dele. Se você não ouvir o cliente, você não vai saber isso. Não vai conseguir medir em que estágio do funil que ele está em uma eventual oportunidade de nova venda. Participar de momentos importantes na vida do cliente, né? Isso aqui é interessante para a gente gerar confiança e melhorar relacionamento. É óbvio que são coisas ligadas ao seu negócio, né? Em eventos, celebrar junto com o cliente quando ele consegue melhorar um processo interno, ou você entregou alguma coisa que resolveu a vida dele, né? Ajudar a celebrar, participar de momentos importantes da vida dele. Então, isso daí também pode ajudar a reforçar todas essas. Reforçar todo esse processo de geração de confiança, né, e melhoria de satisfação do cliente. Resolver problemas rapidamente, né, sempre que possível, né, a gente sabe que tem problemas que são complexos, tem problemas que são simples. Né, então, muitas vezes, por você resolver um problema rapidamente, você deixa o cliente muito mais satisfeito. Quando a gente tem um problema com uma empresa, esse é o momento que você vê se a empresa é confiável ou não. Né, tem muitas vezes que fideliza com uma empresa justamente porque teve um problema e essa empresa resolveu, né, de uma forma rápida, né, e muito eficiente. Então você fica super feliz, fala, pô, os caras resolveram o meu problema rápido, não fiquei com dúvida, então volto a fazer negócio com eles. Por quê? Porque se eu tiver um problema, eles resolvem. Né? Então, muitas vezes, quando ele tem problemas no meio do caminho, o problema, muitas vezes, ele vem para reforçar parcerias. Né? Se a gente souber usar isso a nosso favor, né? Se a gente não está preocupado com processos internos, o cliente abre um chamado, quer falar com a gente, ninguém atende, não resolve, aí realmente vai ser um problema. Né? A gente vai perder cliente, vai perder a confiança, o cliente não vai renovar, não vai comprar mais, vai comprometer tudo isso. Cordialidade com o cliente também é uma coisa básica e simples, né? Mas a gente vê muita gente cara amarrada, atende mal, né? não tem tempo para falar com o cliente, e isso daqui é de cima para baixo, né? A equipe, ela é a cara do chefe.
né? Quando a gente tem ali, né, um chefe que é mal-humorado, que não tem paciência, que não sabe explicar, provavelmente a equipe dele vai refletir isso aqui para baixo, né? Então o exemplo ele tem que vir de cima para baixo, né? Não tem como, né, a gente cobrar da nossa equipe o que a gente mesmo não está fazendo, né? Então, bastante atenção aí com essa cordialidade, porque as pessoas, né, ou ganham sinergia ou perdem sinergia já logo no primeiro contato, justamente por causa do mau atendimento. Passamos também, quando a gente fala em vender mais, né, em relacionamento com o cliente, né? Quando a gente fala em relacionamento com o cliente, a gente tem algumas possibilidades, né? A gente se comunicar bem com o cliente, né? Por exemplo, trazer news ligadas ao seu negócio, de interesse do cliente, explicar melhor sobre um serviço ou produto que ele adquiriu, né? Soltar informação, deixar seu cliente bem informado sobre coisas relevantes que faz sentido entre que você tem de relação comercial com ele. Uma pesquisa frequente de satisfação é super importante para a gente entender o termômetro do cliente. Existe um indicador chamado NPS, que é o Net Promoter Score, que é a medição da satisfação do cliente através de uma nota, né? Então, a gente ter esse NPS implantado na empresa para a gente entender qual é a satisfação do cliente. Aí a gente agir com os resultados. Não adianta nada a gente conhecer que tem uma nota número 5, média, bem ruim de atendimento, e não fazer nada para entender melhor ou para mudar isso, né? Então, descobre o problema e vamos agir em cima desse problema. E o NPS é um bom indicador para a gente poder estar monitorando aí essa satisfação com o cliente. Tem um bom pós-venda também, né? Porque num pós-venda nascem várias oportunidades de venda, né? Então, por exemplo, você fez uma venda para o cliente e você está pegando o feedback dele, está verificando se ele está utilizando bem seu produto, serviço, se ele entendeu como é que utiliza, né? Está perto dele, ele vai falar das dores dele, então você tem uma oportunidade aqui de consertar o seu produto, serviço que você está entregando, né? Pelas críticas dele, né, e criar um relacionamento mais forte. E se ele estiver super satisfeito, né, pode ser o momento para uma nova venda aqui, para vender mais alguma coisa, para renovar, né? Então, o pós-venda é um momento muito importante para a gente poder, né, gerar essa confiança com o cliente, entender mais as dores dele, entender a jornada dele dentro do funil, né, dentro da jornada de compras dele, nesse momento que a gente sente o pulso do cliente, que a gente fala, né? Então, esse pós-venda não é ficar esperando o cliente reclamar e abrir um chamado interno. Pós-venda ele pode ser ativo também. A gente vai atrás da opinião do cliente. Não só mandar um link para ele, de repente, e ele responde ou não, está tudo certo, né? Então, provocar uma resposta do cliente em cima do que a gente está fazendo de negócio com ele, é uma boa oportunidade para ouvir esse cliente e gerar mais essa confiança. Use o marketing também como seu aliado, né, criando automações, mandando coisas automáticas, né, por exemplo, as news, né, as próprias instruções, a pesquisa, né, o marketing ele é um grande aliado nosso, dá para fazer automação e o robozinho faz para a gente uma atividade de 10 pessoas e custa muito menos, então vale muito a pena utilizar o marketing como forma de relacionamento com o cliente, é a tecnologia que vai nos ajudar a isso. Crie grupos de discussões e encontros, né? São coisas legais aí para alguns segmentos também. Alguns não fazem sentido, outros fazem, mas grupos de discussões, encontros, cafés da manhã, tem um monte de coisa que aproxima pessoas. Tudo isso para fortalecer esse relacionamento. Eventos do seu setor, né? Sempre que possível, participe de feiras, saiba das novidades que tem lá, vai atrás, fala para o seu cliente, cara, eu vi na feira um negócio que é legal para você, eu não tenho aqui, mas ó, só queria te indicar, né? Então, tudo isso gera discurso para você manter uma conversa próxima com o seu cliente, né? Isso é bem legal. Faça mais interações, né? Seja ela pessoal, por ligações, visitas presenciais ou digitais, né? Hoje, com toda essa tecnologia, a gente vê as pessoas se afastando, né? Poucos contatos presenciais, poucos contatos, né, pessoais ali, está virando muita interação digital. O digital, ele é legal, ele vem para facilitar. Só que pessoas se conectam com pessoas, então não vamos deixar tudo 100%, né, a cargo da tecnologia. Né? A pessoa precisa ver pessoa para ela gerar credibilidade, saber que tem gente por trás comprometida, que está olhando pelo negócio dela, então essas interações são super importantes. Né? Pelo menos ali a interação do pós-venda, né, um contato mais comercial, então é bem legal. Quanto mais interações, melhor. A gente sabe que isso custa caro para uma empresa que às vezes é digital, não consegue falar, tem 10 mil clientes, né? Poxa, mas será que seus 10 mil clientes não estariam comprando 30% a mais se eu tivesse uma interação melhor com ele? Né? Então, não é só custo também, é um investimento. Né? Atrair, investir em relacionamento com o cliente, isso vai te trazer retorno, porque fortalece relações comerciais.
Outra coisa importante aqui, ó, domínio dos produtos e serviços e treinamentos, né? A gente vê bastante gente oferecendo coisa que não sabe vender, né? Vendedor oferecendo produto que não sabe falar do produto, completamente despreparado, né? Isso aqui não é uma coisa legal, a gente vai perder várias oportunidades, tanto para cliente novo quanto para cliente atual, né? Então, uma coisa importante, equipe treinada nos produtos ou serviços, conhecer com profundidade. A gente sabe que não é do dia para a noite, mas envolva o seu vendedor, né, dentro do processo de produção, para ele ir lá visitar, ver como é que faz, né, coloca ele dentro das reuniões comerciais do vendedor mais experiente, para ele entender, ver as fichas técnicas dos produtos, entenda a composição, né, saiba falar dos atributos, né, a gente vê vendedor completamente despreparado, e aí, né, o vendedor não bate as metas e a gente não sabe por quê, né, então a culpa aqui, né, é da gente, empresário, que não está treinando bem nossa equipe e tornando-os conhecedores do que eles estão vendendo, né? O vendedor, às vezes, ele nem sabe, né, que ele deveria aprender mais 200 coisas e ele está lá oferecendo uma coisa que ele aprendeu e está tudo certo para ele não tem nada de errado, né? Mas a gente sabe. Tanto é que coloca um dono de empresa para vender, ele vende muito mais do que os vendedores. Por quê? Porque ele sabe falar do produto dele, ele tem o discurso muito afinado, então por que não passar essa experiência para a equipe de venda? A equipe de venda não precisa ser fraca, ser superficial, ela pode aprofundar, óbvio que não do dia para a noite, mas pô, um treinamento aqui de, né, de vendas, de linha de produto, vai fazer toda a diferença, né? Nesse domínio, né, do produto, aí, treinamentos para entender também a jornada de compra do cliente, né, que eu falei lá do ICP, do funil do marketing, quando o cliente está no topo, meio e fundo, se a sua equipe entender sobre isso também, vai facilitar na hora de fazer uma venda cruzada, um cross-sell, um upsell, ele vai conseguir identificar sinais, né? Ele não vai oferecer fora de contexto nada, né? Ele vai procurar fazer relacionamento porque ele sabe que muita coisa depende do tempo para fechar o negócio, né? O mal de grandes vendedores é querer vender sempre com uma interação com o cliente. Ah, vendeu, ofereceu, não comprou, tchau, nunca mais falo com ele. Né? Não é assim, né? A gente tem que manter o relacionamento. Por isso que aquele funil de vendas lá, ele está ali para exemplificar isso aí, para a gente entender que o cliente não está comprando agora, não compra hoje, mas ele vai comprar. Em algum momento ele compra. E se eu não estiver por perto dele, ele não vai me considerar como, né, uma possibilidade. Então, nossa equipe tem que entender também dessa jornada do cliente. Conhecer de técnicas de vendas, abordagem, argumentações, quebra de objeções, tem uma série de cursos hoje, ou promove internamente, mas, né, poxa, técnicas de venda está tão acessível, tem vários cursos até gratuitos, vídeos no YouTube dando dicas, gente, às vezes que está careca de falar de abordagem de venda, ensina a técnica de venda, a gente vê coisa que estão falando, poxa, que legal, eu não tinha pensado desse jeito, né? Quanto mais a nossa equipe, que às vezes é iniciante em vendas, não tem, às vezes, toda a experiência do mundo. Na hora que a gente achar que sabe tudo, né, aí pode crer que a gente realmente não sabe nada, né? A gente sempre tem coisas a aprender, né? Então, técnica de venda, abordagem, tudo isso daqui evolui muito. Muitas ideias aparecem o tempo todo, né? Então, a gente tem que estar sempre se atualizando. Para isso, a gente recomenda criar um cronograma anual de treinamento para a sua equipe, para você também. Se você não participar disso, você não vai saber cobrar a sua equipe, tanto técnico quanto comportamental, né? Então, criar um cronograminha ali para a gente poder, anualmente ou semestralmente, trimestralmente, participar de um curso, né? Sugestão aqui, inserir toda a equipe em pelo menos um treinamento técnico e um comportamental por semestre. Pode ser por trimestre, tem gente que é tarado por treinamento, gosta de todo mês dar 2, 3 treinamentos, nunca é demais, né? Conhecimento nunca é demais, sempre vem coisas novas aqui. E o treinamento, ele tem um problema também, né? A gente fala aí que o treinamento ele é voo da galinha. Então, você faz um treinamento, a equipe sai arrebentando, mas daqui 2, 3 semanas, um mês, pode ser que sua equipe comece a esquecer o que você treinou. Então, ele tem que estar sendo sempre reciclado, né, e renovado também. Muitas vezes vale até repetir o mesmo treinamento, porque é natural das pessoas ir esquecendo aquilo que aprendeu ou ir deixando de aplicar boas práticas que viu. Então, né, pensar aí no cronograma para ir reforçando sempre coisas importantes, né, principalmente coisas mais importantes. Monitoramento do mercado também, né? Quando a gente quer vender mais, a gente não pode ficar para trás da concorrência, né? Então, além de ouvir seu cliente, que é muito importante, pergunte para o seu cliente, né? O que mais que ele gostaria que a nossa empresa tivesse? Tem alguma solução que eu poderia estar te oferecendo e não tenho ainda aqui? Né? Mercado normalmente é craque nisso aqui. Você passa no caixa, a menina do caixa pergunta: você tem algum produto que o senhor não encontrou? Se você falar, não encontrei a maionese de tal marca, ela vai anotar.
Então, isso é, né, uma pesquisa com o próprio cliente, perguntando lá no caixa se você procurou alguma coisa e não encontrou. E a gente pode fazer isso, de certa forma, para todo o negócio também, né? Por que não perguntar? O cliente já está perto da gente, fala, ó, pô, você poderia me oferecer também tal serviço, você já faz isso para mim, podia fazer esse outro também. Né? Então, aqui nasce ideias também. A gente já fez essa lição de casa aqui, a gente acabou colocando coisas adicionais, né, na nossa consultoria, justamente pela pedida de cliente, né? Monitore os concorrentes, né? Lá você vai encontrar ideias e coisas que talvez você já deveria estar fazendo, né? Então, monitorar concorrente, lição de casa também com frequência, não é uma vez a cada 2 anos, mas sim uma vez a cada 6 meses, a cada 3, depende do segmento, é muito dinâmico, as coisas mudam muito rápido. Né? Supermercado, por exemplo, é pesquisa semanal de preço dentro do concorrente. Você pode ter certeza que você está andando no supermercado, você vai ver a concorrente com a pranchetinha lá, fazendo a anotação do preço concorrente. É uma prática, inclusive, comum. Né? Eles se registram lá, ó, sou da loja tal, vim fazer pesquisa de preço, e a porta está aberta. Né? Então, ele vai fazer pesquisa. Nem todo segmento de mercado é aberto assim, mas é importante a gente dar uma espiadinha no concorrente. Né? Dentro da ética aí, né? Sem espionagem, gente. O que a gente gosta de ver dentro de uma análise de concorrente? Por exemplo, precificação, as condições comerciais que ele oferece lá, que linha de produto que ele tem. Cara, sempre a gente descobre gente oferecendo coisa que a gente não tem ainda. Fala, poxa, eu podia estar vendendo isso também. Então já vai te dar um insight, né, só de você monitorar a concorrente. Que parcerias que esse cara tem lá, quais as comodidades que ele tem, o que ele, né, que ele supera ali o atendimento no cliente, que eu também poderia copiar aqui, né? O que ele faz no marketing, isso aqui você faz uma pesquisa sem sair da sua cadeira, você já sabe o que o seu concorrente faz dentro do marketing. Tem várias ferramentas aí para você monitorar a concorrência, entender as propagandas, entrar lá no Facebook, no Instagram, dar uma olhada em tudo que ele faz, você já vai ter também ali várias pistas de coisas que ele está fazendo e você não pode ficar atrás. Né? Falar com o cliente, monitorar concorrente, pode ser um excelente combustível para a gente melhorar a linha de produto e o modo de atendimento. Né? Óbvio que a gente vai descobrir um monte de coisa aqui, realizando isso com uma certa frequência. Né? Aqui internamente, a gente sempre orienta nossos clientes semestralmente, pelo menos uma pesquisa com os concorrentes. E com o cliente depende do segmento. Né? Como eu falei, tem monitoramento até semanal de concorrente. Né? Por exemplo, mercado com mercado, né? Tá? Agora, por exemplo, serviço com serviço, muitas vezes você olha a cada 6 meses. Né? E perguntar ao cliente tem que fazer parte de uma rotina mensal, pelo menos, no mínimo, né? Se não mais próximo. E aí, fora as outras interações, quanto mais interações, melhor. Próximo aqui é o inovação e diversificação, né? A gente falou ali um pouquinho de pensar no que a gente mais pode oferecer para o cliente, né? Isso aqui é muito importante, né? Então, a gente viu como pista lá, perguntar para o cliente ou monitorar a concorrente para você descobrir o que ele tem lá. Né? Então, isso é trazer a inovação e diversificação na sua linha de produtos ou serviços, né? Nunca deixe de ter novidade nos seus negócios. Uma linha de produto ou linha de serviço, ela pode envelhecer. Né? O seu cliente pode ir para o concorrente porque lá ele também oferece tal coisa que você não tem aí. Né? Então, você pode perder cliente porque você não está inovando, não está indo de encontro ao mercado. Né? Principalmente, no mínimo, você tem que correr atrás dos seus concorrentes, ver o que eles estão fazendo e você não. Né? Quando o melhor é o contrário. Seu concorrente está correndo atrás de você, porque significa que você está na frente. Né? Então, esse seria o melhor dos mundos. Se você não consegue estar na frente, não está conseguindo ter ideias, vai olhar seu concorrente. Se é médico, dá uma espiada nas outras clínicas. Que mais que ele tem de especialidade? Como é que ele atende? Quais outros serviços que ele tem? Quanto tempo ele demora para atender? Se você é um mercado, olha a linha de produto. Né? Se você é um advogado, o que mais que você poderia atender? Né? Enfim, cada segmento tem a sua particularidade, mas sempre cabe novidade. Né? A linha de produto, ela tende a envelhecer e ficar, né, obsoleta. Tem produto que morre, tem produto que só perde força, né? Mas as novidades têm que fazer parte, né, da sua empresa. Seja a sua empresa um varejo, uma indústria ou uma prestadora de serviço, não importa. Né? A gente tem que estar pensando em evoluir e trazer novidade. Novidade, ora, no modo de atendimento, novidade na linha do que eu estou oferecendo também. Se vocês olharem aí as grandes empresas, elas sempre têm algum teste em andamento, né? Inclusive com metas de vendas para novos produtos ou serviços. Né? A empresa grande vive de inovação. Você tem empresas que têm metas, por exemplo, que 15% do faturamento dela tem que ser de produtos novidade, produtos ou serviços novos, ou seja, lançado nos últimos 12 meses.
Então, eu tenho que ter pelo menos 15% da minha receita, e a equipe de inovação deles tem que correr atrás, né, para fazer esses produtos virar. Realizar o nascimento de novos produtos e colocar esse produto no mercado para ser vendido também. Né? Então, essa novidade, né, ela tem que ser, né, conectada aí com, principalmente com as necessidades do cliente. Né? O cliente dá os sinais para a gente. Se ele compra isso, ele também compra aquilo. Não adianta ter uma variedade também de linha de produtos se a gente não oferece, né? Oferecer, e se oferecer produtos e serviços aqui, eu vejo bastante gente pecando, né? Você tem um vendedor que sofre uma compra, né? Ele não fez uma venda, ele sofre uma compra e não oferece a linha de produto, né? Principalmente aqueles produtos mais rentáveis. Muitas vezes eu tenho produto que é muito rentável, mas a minha equipe não oferece, não trabalha bem a venda dele, porque o vendedor, muitas vezes, ele vai vender o que é mais fácil, para ele bater a meta de venda dele e tá tudo certo, né? Mas nem sempre o que mais vende é o que eu tenho mais margem, né? Então, oferecer toda a linha de produto de forma estratégica é bem importante, né? Entender os sinais do cliente, quando que ele está no momento certo, para eu poder oferecer isso daqui para ele. Conhecer o cliente antes de oferecer, é super importante, falamos ali da jornada. Aborde e ofereça. O produto mais vendido é o mais oferecido. Já devem ter ouvido essa frase aqui também. É uma frase bem famosa aí no mundo de vendas. Só vende o que se oferece. Se ficar guardadinho na prateleira, ninguém oferecer, não vai vender. A gente tem a oportunidade de vender para clientes novos, fazer upsell ou cross-sell. Upsell eu vendo um plano para o cliente, ele vai melhorar esse plano, contratar, agregar mais serviço. E cross-sell é uma venda cruzada, né? Eu compro macarrão, eu vou comprar o molho de tomate também, porque o produto, né, ele é um cross-sell, o produto tem muito a ver com o outro ali. Né? Peça ajuda para quem conhece do assunto, né, te ajudar a vender. Né? Às vezes o vendedor está despreparado, tem um baita de um cliente na mão, mas ele vai tentar enfrentar a fera sozinho, e muitas vezes ele poderia chamar alguém mais experiente. Ou, por exemplo, é uma venda técnica, o vendedor não precisa saber da engenharia do produto, mas, pô, chama o engenheiro, vamos ajudar a vender aqui, porque o cliente, cara, ele tem dúvidas técnicas do produto. Então, chamar quem conhece do assunto, muitas vezes é uma boa também, não tenta fazer tudo sozinho. Né? A equipe de uma empresa ela tem que colaborar para todo mundo conseguir, né, realizar a venda. Quando a empresa cresce, todo mundo pode ganhar com isso. Atenção para não empurrar, insistir demais ou oferecer fora de contexto, né? Não são boas práticas. O cliente fica incomodado quando você só pensa em vender, 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 né? E você não está nem ouvindo o cliente, nem sabe se ele está no momento de compra, nem sabe se ele precisa isso, está só oferecendo, né? Então, né, a venda sutil, né, a venda com contexto, ela é muito mais eficiente do que essa venda aí que a gente vai tentar empurrar, insistir. Às vezes o cliente compra porque o vendedor tem uma baita de uma lábia, mas depois volta um pós-venda porque não era o que o cara queria, vem lá uma devolução, né? Muitas vezes a gente tem que oferecer em fases ou em etapas, né? O que o cliente precisa. Não precisa assustar o cliente, não precisa vender tudo para ele de uma vez só. Né? Por exemplo, aquele exemplo do Onix lá, o cliente comprou o Onix, espera ele fechar negócio, dá entrada, né, fez a documentação, aí agora sim eu vou falar do seguro com ele, porque ele vai precisar, se eu comigo ou com outra empresa, ele vai precisar de um seguro. Mas se eu estar oferecendo o carro mais o seguro, ele vai fazer a conta do carro mais o seguro, e aí já está mais caro do que o do concorrente, você acaba perdendo o negócio. Você vai confundir o cliente. Né? Então, vamos fazer a venda por etapa ou por fases, né? Normalmente isso faz muito sentido para quase todo mundo, né? Principalmente para quem oferece, né? Não é de prateleira. Então, espero o cliente comprar, fechar negócio, aí, ó, tenho também essas soluções que você pode precisar, né? Muitas vezes é até um algo a mais aí que você está trazendo para ele. Pô, que legal, você também tem seguro? Puta, ótimo, ótimo. Muito mais cômodo para mim, eu não preciso mais sair procurando por aí. Então, é uma solução. Então, treine a equipe para mostrar em que ocasião ou contexto cada produto ou serviço ele pode ser oferecido. Né? Então, esses pequenos detalhes, o vendedor, a pessoa que faz o atendimento, ele tem que estar ciente disso, ele tem que ter essa sensibilidade, né? Para ele, né? Quanto mais ele oferecer na hora certa, para o cliente certo, ou ele for gentil, ele foi treinado, ele conhece do produto, então quanto mais ele tiver essa sensibilidade, ele vai ter muito mais sucesso na venda. Né? Então não é só pegar um script na mão e sair que nem louco ligando para cliente. Né? Então tem todo um contexto aqui para a gente pensar nessa gestão de carteira de cliente na venda maior aí para eles. Né? Criar metas de vendas para cada produto e estratégia para sua equipe oferecer cada um deles. Né? Existe um indicador
se chama capilaridade de produto ou de serviço, né? Por exemplo, eu tenho 10 produtos e eu tenho 1.000 clientes, né? Produto número 1, eu vendo para quantos clientes? Eu vendo para 800 clientes. Então, eu tenho mais 200 para oferecer, porque eles já são clientes meus. Produto número 2, eu vendo para quantos? Ah, esse aqui eu vendo para 30 clientes só. Opa, então eu tenho 980 para oferecer, porque eu já falo com os 980, talvez eu só não ofereci. Né? Então, é aí uma dica que pode ajudar a gente a pensar na capilaridade, né? Pensar que a gente tem uma carteira de cliente, tem uma série de produtos ou serviços, e tem um monte de coisa que nem todo mundo está comprando. Então, é uma oportunidade ali para a gente treinar a equipe e treinar os olhos da equipe para identificar essa oportunidade também. E parcerias, né? Parcerias aqui é uma coisa bem interessante também, né? Parcerias pode ser com o próprio cliente ou com outras empresas, né? Você pode fazer parceria para o cliente seu, trazer cliente para você, criando incentivos, a indicação, programa de cashback, desconto. Se o cliente indicou você para outro, ele também vai ganhar alguma coisa, desconto na fatura dele, desconto na próxima compra. Oferecer realmente alguma vantagem para incentivar seu cliente a te indicar outro cliente, né? Ou alguém da família dele, né? Veja exemplo aí, bancos e grandes empresas de tecnologia, né? Você vai, abre uma conta no Nubank lá, ele já te oferece, ó, R$ 20 para cada amigo seu que abrir conta aqui também. Aí sai mandando para todo mundo lá. Então, são iscas aí, né, que empresa de tecnologia faz também. Né? Você assina Spotify, vai também ter um cashback. Se você indicar amigo para assinar também, você vai ganhar um retorno com isso, desconto na sua mensalidade. YouTube, praticamente todas as empresas de tecnologia fazem isso hoje, né? Então, é uma coisa importante da gente pensar em como a gente adapta isso para o negócio. Né? Como é que eu faço meu cliente trazer? Que incentivo que eu posso dar para ele? Clientes ou outras empresas com sinergia de negócios e pensamentos. Né? Se você parar para pensar e olhar para sua carteira, tem cliente seu que tem sinergia de negócio com você. Você pode fazer negócio junto com o seu cliente, né? Então, a gente pode explorar melhor parcerias com o cliente. Tem até um exemplo nosso aqui, que eu vou estar no próximo slide aqui, que é um exemplo de uma grande parceria que a gente fez com um cliente nosso. Você pode fazer uma venda conjunta com ele, né, cupons de desconto, metas conjuntas, vocês podem ter uma representação ou revenda do produto do seu cliente, né, já é seu cliente, já confia, sabe que é uma pessoa idônea, eu gosto da sua linha de produto, eu quero revender também na minha carteira. Ou não, você explora minha carteira, né, troca de carteira de cliente, me paga uma comissão, né, pode ser formas de impulsionar negócio, eu exploro a sua carteira de cliente, você explora a minha. É óbvio que isso aqui tem que ser controlado, né? Não é legal você dar a sua carteira para o concorrente sair ligando para todo mundo. Né? Tem que ter uma apresentação, às vezes né, abrir a porta ali para o cliente entrar, né? Tomar cuidado aí, que senão a gente não conhece 100% o outro lado. Criar novas sociedades, né? Empresas com sinergia para fusões, né? Duas empresas se tornam uma só, ou né, abre uma terceira empresa para explorar um nicho específico. Pode sair parcerias legais aqui também. Ou simples troca de backlink no site. Eu falo bem dele no meu site, ele fala bem de mim no site dele. Isso impulsiona no marketing, gera credibilidade, né? É óbvio, tem que ser sempre verdade lá o que está sendo escrito lá, mas né, troca de backlink, ó, se você quer saber mais sobre tal coisa, visite o site de tal empresa que lá você vai ter mais informações. Pô, isso é uma forma de contribuir com vendas também, né? Porque eu tenho uma quantidade de cliente que já acessa o meu site. Né, precisa do que ele tem lá, por que não referenciar também dentro de algum contexto ali, né? Não é colocar um banner lá, sair fazendo propaganda e misturar tudo lá, que senão assusta o cliente também. E outra, crie relações comerciais e de confiança, né? Ter uma relação comercial formal, de ganha-ganha, onde as duas partes vão ganhar com essa parceria. Né? A gente não precisa criar um tabu, né? Falar, eu não posso encher o saco do meu cliente. Não, se tiver interesse em comum, vamos sim, vamos fazer negócio. Né? Nada informal, indica aí, depois a gente vê como é que faz, não. Vamos criar as regras, né? Deixar bem claro que a gente quer uma relação comercial, onde tem um ganha-ganha ali, ó, eu posso ganhar com isso e você também. Né? Se você quiser uma parceria com o seu cliente só onde você vai ganhar, provavelmente não vai dar certo. Né? Pode ser que seu cliente te ajude ali no momento, mas não vai ser duradoura. Né? Parcerias duradouras é onde as duas partes ganham com isso. Tá? Então tem uma série de formas aí de explorar isso aqui. E aí eu vou aproveitar aqui até para fazer um merchan nosso aqui e mostrar como que a gente fez uma parceria dessa. Tá? A nossa marca Consulting Blue deu origem a uma nova empresa aqui chamada CBWA. Tá? A gente se uniu com a WA Contabilidade, que é uma empresa que tem muita sinergia com o nosso negócio.
cliente faz consultoria, metade deles a gente percebe que o cliente precisa de contabilidade. Né? Olha o tamanho da oportunidade. E ele lá como contador, ele olha para o cliente dele desesperado por processo, não consegue entregar nem as obrigações para ele lá, porque não tem processos internos. Então, percebemos que o cliente dele precisa de consultoria e o nosso cliente precisa de contabilidade. Então, a gente se uniu e fez aí a CBWA. Então, a gente vai explorar em conjunto carteira, né? Aliás, já estamos explorando aí há algum tempo, né? Tá? Já oferecendo contabilidade também. É uma contabilidade especialista em lucro real para empresas que já têm ali um médio porte, né? Mas eu diria que empresa a partir de R$100 mil por mês de faturamento já está valendo a pena estar no lucro real. Já tem economia de imposto. Tá? Isso aqui a gente consegue comprovar sem sombras de dúvida. Tá? Então, além de consultoria, marketing, BPO, a gente tem também agora a contabilidade, que nasceu exatamente de uma possibilidade de fazer negócio com um cliente nosso. Tá? WA, cliente nosso, fazendo consultoria, e aí foi onde deu a sinergia e a gente entendeu que tinha que explorar isso junto. Tá? Então, é um exemplo aí real que a gente viveu aqui e que realmente aconteceu. E que está sendo excelente para as duas empresas. Né? A gente está trazendo vantagens ali para o cliente. Então, falar um pouquinho de política de remuneração também, né? Não dá para viver só de regras e tem que falar de dinheiro aqui também um pouquinho, né? Se a gente não pensar em remunerar, né, não ter uma política de remuneração, boa parte desses planos aqui vai por água abaixo, tá? Porque as pessoas têm ambições também, né? A gente tem que levar isso em consideração, tá? Oferecer algumas vantagens e comissionamentos, né? Então, por exemplo, o seu cliente indicou alguém porque você pediu ou simplesmente te indicou, né? O cliente tem que ganhar alguma coisa. Tem que ter bem claro um programa de cashback, uma vantagem, um desconto. Então, defina suas regras para isso acontecer. Né? Você, também a pessoa da sua equipe que provocou, né, isso aqui também pode ganhar. Então, o ideal é definir regras para isso. Tá? O cliente comprou mais ou renovou por alguma interação ou percepção de oportunidade pela sua equipe, comissão para sua equipe. Sua equipe precisa estar bem preparada para as oportunidades e pode ser remunerada por isso. E também vantagem para o cliente. O cliente novo, né? Cliente novo que a sua equipe trouxe, não veio de marketing, não veio de relacionamento, não veio de lugar nenhum. Funcionário seu trouxe, né? Criar alguma forma de recompensa ou remuneração para esse funcionário. Né? Incentive a abordagem de amigo, família, locais que ele frequenta, porque se ele ganhar, ele vai ter interesse em abordar também. Óbvio que não serve para todo mundo, mas para boa parte serve. Né? Muitas vezes ele não precisa vender, não é falar para ele vender. Né? Só provocar, não quer saber mais? Pô, vou conectar você, falar para o João do comercial te ligar. Pronto, tá feito o papel dele, pode ganhar alguma coisa já com isso. Porque comprar um cliente novo é caro, lembra? 5, 7 vezes mais caro. E trazer por aqui mais barato que o marketing. Né? Isso não precisa ser só para os vendedores, né? A gente tem que ter uma equipe vendedora, né? Que é o que eu falei lá no comecinho, né? Não espere que eles façam isso de boa vontade, sem um incentivo. Né? Boa parte não vai fazer isso. A gente defende a meritocracia, onde esforço, produtividade e qualidade do trabalho são recompensados. Então, estabelecer metas para a nossa equipe de venda, por exemplo, metas de produtividade, 300 ligações por mês, por dia, por semana, sei lá, abordar X novos clientes por mês, reativar clientes, provocar indicações, metas de vendas, vender 100 mil por mês, 200, 500, né, trazer X do produto, né, quero vender 50 mil desse produto em específico, aí tem uma comissão ou uma pontuação diferenciada para isso. São coisas que funcionam bem também. E medir a qualidade da venda, né? Se deu muito desconto, pode ser penalizado, uma nota pelo atendimento, se deu muito pós-venda, as vendas que esse vendedor fez, então eu consigo medir também a qualidade dessa venda. Modelo de comissionamento, né? Como que a gente controla tudo isso? Tem um monte de meta ali, né? O ideal é a gente colocar, elencar as metas que a gente tem, quais são as metas, definir o critério aqui, qual que é o número, depois apura o realizado, atribui um peso para cada um, né, e a gente tem um percentual aqui, um resultado sobre as metas de um vendedor, por exemplo, né, tá? E a gente pode premiar ou por comissão, né, a gente sugere sempre por escala, né, de 90% a 100% ganha X, de 100% a 120% ganha Y, né, mas o ideal é que nesse estágio aqui o vendedor dobre o salário fixo dele, aí começa a ficar interessante para ele. Tá? No caso de clientes indicados, né, além de pontuar na meritocracia dele, ele pode ganhar R$100 a mais, por exemplo, por cada cliente que ele trouxe do relacionamento pessoal dele. Né, imagina você ter um CAC, que é o custo de aquisição de cliente, de 250, mas se o meu funcionário trouxer um cliente, eu pago 100 para ele, ainda estou pagando 150 mais barato do que o que eu gasto no marketing para atrair clientes novos. Tá? Então,
Aí fica como uma ideia também. Então, a meritocracia, né, tem que criar um ambiente onde todos podem ganhar mais se cumprir metas, ou se contribuir, né, trouxer coisas para a empresa, criar uma cultura de performance. Quando a empresa cresce, todos podem ganhar mais com isso. Né? Então, ou seja, se é assim que você pensa, né, divulgue isso e cumpra, né? Se você prometeu, depois cumpra também. Não adianta falar da boca para fora e tem uma oportunidade, você não traz as pessoas internas para subir de cargo, né, traz uma pessoa de fora, né, mesmo que às vezes você tem bons talentos dentro de casa, né, cumpra as regras que você combinou com a equipe, que isso vai refletir na satisfação interna agora das pessoas que trabalham com a gente, né? Por exemplo, espaço para novos cargos e responsabilidades. Quando a empresa cresce, abre espaço para novos cargos, e quem está dentro normalmente deveria ter prioridade, né? Se é assim você pensa, divulgue e cumpra, né? Se não é assim que você pensa, não prometa isso, pelo amor de Deus. Mais espaço para remuneração, né? A pessoa pode ganhar mais. Né? Entenda que as pessoas à sua volta também têm ambições, né? Nem todas, mas as pessoas têm ambições e querem ganhar mais, querem subir, né? Algumas pessoas não querem confusão, querem ficar quietinho no canto dele, ok, respeitamos, mas bastante gente tem ambições, né? E se desafiar, ele vai. Muitas vezes não vai porque a gente não desafia, porque não oferece nada mais. Bom, gente, então, ó, uma imagem aqui para expressar isso aí, né? A gente pode estar sentado em cima de um balde de ouro, né? Que é a nossa carteira de cliente, a atual e muitas vezes até inativo, né? Muitas vezes a gente não está sabendo explorar essa carteira de cliente que a gente tem, né? Está focando muito lá fora, novos clientes, e está esquecendo dessa carteira de cliente que a gente tem hoje e pode explorar muito melhor. Tá? Então, trouxe aqui alguns insights, né? Eu acho que cada um aí tem seu segmento e entende de uma forma diferente a mesma coisa, né? Mas eu acho que 90% da essência aqui pode ser aplicado sim, né, para qualquer segmento, né? Então, resumindo aqui, né, encerrando, conheça bem o perfil do seu cliente, o ICP, pense na sua linha de produto ou serviço, né, de forma estratégica, o que você pode fazer para oferecer mais soluções, para vender mais, para ganhar mais dinheiro aqui com novos produtos, não só pensar em novos clientes, mas pensar em novas coisas para vender para os atuais também, né? Melhoria nessa entrega e satisfação do seu cliente, porque ele só vai comprar mais de você se ele estiver satisfeito e tiver uma relação de confiança, senão você não vai conseguir vender mais para ele. Provavelmente se é uma venda só e tchau, ele vai pular para o concorrente. Então, essa melhoria de entrega e satisfação ela é fundamental para essa venda em escala, né? Explorar melhor a sua carteira de cliente, né? Saber aproveitar a oportunidade, mirar a sua equipe para isso, né? Criar relacionamentos fortes e duradouros, né? Pensar que o relacionamento ele é um investimento também, e criar as formas de recompensa e a cultura de performance internamente, né? Tem que estar todo mundo só pensando nisso, cara. A gente tem que crescer. Como é que a gente faz para crescer? Tá aqui, ó. Uma das grandes possibilidades é a carteira de cliente que a gente já tem e a gente já atende, né? Então seria uma boa aí, dica de escala, tá? Olha que frase legal aqui, ó. A porta de saída de uma empresa precisa ser menor do que a porta de entrada. Então tem que entrar bastante gente e sair, tem que sair bem pouquinho. Saiu porque realmente venceu o contrato, não porque o cliente não quer comprar mais porque não gosta da gente, né? Se eu tiver um bom trabalho interno, a porta de saída começa a encolher, até ficar bem pequenininha. A porta de saída ficou pequenininha, a porta de entrada está grande, aqui está o crescimento. Não adianta nada a porta de saída do tamanho da porta de entrada. A dificuldade de crescer vai ser gigantesca, o investimento vai ser grande, a gente não vai ter retenção de cliente. Né, pensar em venda recorrente, venda que eu posso fazer várias vezes para o mesmo cliente, então são coisas que a gente pode refletir aí para a gente poder melhorar a nossa linha, né? Bom, falei para caramba aqui, hein? Vamos ver quem tem dúvida agora aí. Comentários, pessoal, dúvida? Alguém enxergou alguma coisa legal aí que dá para aplicar? O que vocês acharam aí? Opa, eu posso falar, Sandra? Claro. Eu acho interessante, com essa base que você deu sobre como movimentar, cada um contextualizar dentro da sua realidade, né? Por exemplo, quais são os tipos de cliente que você pode ver, quais são as possibilidades que eles também podem oferecer também. Então, só pegar como uma base aí e tentar colocar dentro do modelo de negócio de cada um. Só esse aviso mesmo. Boa, Nara, exatamente. Eu acho assim, guardadas as proporções aí, cada um tem seu segmento bem diferente de um para o outro, mas muita coisa ali dá para se adaptar, né? Então,
acho que refletir um pouquinho, né? Tá? A gente vai colocar esse material aqui à disposição, parte dele, a gente vai escrever também um blog, praticamente refletindo o que a gente colocou aqui, a gente vai deixar esse vídeo no YouTube lá também, né? Quem quiser depois consultar novamente esse vídeo lá, vai estar disponível no YouTube. Tá? Mais alguma coisa, pessoal? Alguém quer fazer um comentário? Não? Então fechou. Ah, tem um aqui, peraí. Da série de embalagens. É isso aí. É isso aí. Retrata, diz que retrata a sua realidade, tem coisa para colocar em prática, né? Exatamente. Né? Se a gente pensar um pouquinho, acho que para todo mundo, algumas coisas ali se encaixam, né? E, cara, é muita oportunidade. Isso já está nas nossas mãos. É só a gente colocar em prática e começar a aproveitar a oportunidade, né? Dá um trabalhinho para montar, mas na hora que você começa a colher frutos dali, né? Você vai ver que realmente esse é um excelente caminho. Pessoal, então, muito obrigado aí pela presença de todos. O material vai estar disponível lá também no YouTube. Quem quiser pode consultar mais uma vez lá. Ficamos à disposição. Quem quiser falar com a gente em off é só chamar, tem nossos contatos por aí também. Tá? Tem lá no site da Consulting Blue ou nas redes sociais. Agradeço aí, até a próxima, no próximo mês, aí para quem é do nosso grupo exclusivo de treinamentos. Grande abraço, pessoal. Muito obrigado.